sempre fará. Nós chamamos, Pai. Tu és bom em todo o tempo. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua presença no meio de nós, assim como você está dentro de nós. Nós somos gratos e nós nos colocamos na total e exclusiva dependência do Teu Espírito Santo. És bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. És bem-vindo neste lugar. Manifesta-te a Ti mesmo aqui, Pai. Queremos ver e ouvir as instruções Tuas para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Você pode se assentar, por favor? Aleluia. Obrigado, pessoal. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por você estar aqui. Que bênção. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre dons espirituais. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Chegamos? Glória a Deus. Vai ser bênção aqui hoje, então fica ligado aí. Nós estamos falando sobre dons espirituais, irmãos. E eu gostaria de colocar um equilíbrio aqui, porque chegou ao meu conhecimento que, porventura, poderia ter sido passado a ideia de que os dons espirituais são exclusividade daqueles que têm um chamado nos 5 dons ministeriais. Então, pronto, eu já quero logo te dizer, logo de cara, que se isso chegou na sua mente, isso está errado. Os dons espirituais é para a igreja. Amém, irmãos? Quem é a igreja aqui? Então, pronto. Então, os dons espirituais são para você também. Amém, querido? Glória a Deus. É para todos. Todos aqueles que nasceram de novo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por uma questão de direção, eu quis dar uma ênfase nos dons espirituais associado, atrelado aos dons do ministério. Amém, irmãos? E quais são os dons do ministério? Os dons do ministério são esse aqui também. Pronto. Apóstolos, evangelistas, profetas, mestres, pastores. Sim ou não? Os 5. Amém, irmãos? Agora eu vou fazer de uma forma didática para você nunca mais esquecer, tá bem? Primeiro, você tem o dedo do apóstolo. É o dedo aqui que é o dedo mais... dizem que é o mais importante da mão. Não que o apóstolo é o mais importante, mas ele é o dedão, está lá, firme e forte. O segundo é o dedo do profeta, que é aquele que indica, é aquele que dá direções, a coisa. Então, o indicador. O outro dedo, vou fazer com a mão esquerda que fica mais fácil de você compreender, o outro é o dedo do evangelista, que é esse dedo maior. Por quê? Porque o dedo do evangelista, o evangelista alcança multidões. Então, é um dedo que você pode ter como dedo maior aqui. O outro dedo é o dedo do pastor, que é esse dedo aqui da aliança. O pastor é casado com a igreja. Ele está com a igreja, não há mão, eu estou com vocês, é isso mesmo, nós estamos juntos. Amém, irmãos? E o outro dedo é o dedo do mestre. O dedo do mestre é aquele dedo daquele que investiga mais a profundidade das Escrituras. Ele, quando pega para estudar as Escrituras, ele vai mais a fundo. Então, é o dedo mindinho. Por quê? Porque o dedo mindinho, normalmente, ele vai onde os outros não vão. Por exemplo, aqui você pega o dedo mindinho para cutucar a orelha aqui. Brincadeira, irmãos. Nossa, ninguém vai nem dar uma risada. Ô, Ala, por favor, Ala, dá uma olhada para mim aqui, dá uma risadinha, por favor. Obrigado. Obrigado. Não é
possível, essa piada todo mundo ri, ninguém riu aqui, gente. Né? Tá doido, tá igual aparecendo uma vez que eu fui pregar numa igrejinha lá no interiorzão de Minas. E aí eu falei uma piadinha que é comum no meio gospel, da gente contar assim, ó, eu creio na Bíblia, irmãos, eu creio na Bíblia de capa a capa, até nos mapas eu acredito. Aquilo fez um silêncio sepulcral na igreja, eu falei assim, Jesus amado, as minhas piadinhas precisam melhorar um pouco. Está na hora de começar a pensar numa piadinha nova para o dedo mindinho aqui. Então, irmãos, ó, vocês viram 5 dons ministeriais, correto? E a mão? A mão, queridos, são os dons. Quais dons? Quando você pega a palma da mão? Ah, obrigado, Guilherme. Ministério de Socorros. Por que é o Ministério de Socorros? Irmãos, é todo aquele que serve para o bom andamento de um culto. Por exemplo, você pega aqui, os músicos estão incluídos no Ministério de Socorros. Os diáconos estão incluídos no Ministério de Socorros. O pessoal da mídia estão incluídos no Ministério de Socorros. E assim vai, as crianças, o departamento de crianças estão incluídos no Ministério de Socorros. Isso significa o quê? Nada desses 5 dons acontecem se esse dom, que é chamado de Ministério de Socorros, não estiver em atuação, queridos. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Então, já que você pegou isso aí, vamos para frente aqui. Então, é importante você saber que os dons espirituais são para a igreja. Amém, irmãos? Não é exclusividade dos dons ministeriais. Eu quis dar uma ênfase no que diz respeito aos 5 dons ministeriais. Tá bom? Para começar, Guilherme, por favor, Guilherme, por favor. Estava no ofício do diaconato. É desse jeito. Vai para lá, vem para cá, chuta, corre para cabecear e está tudo certo. Vem cá, meu filho, pode subir aqui. O Guilherme vai dar uma explanada rápida para mim sobre o ministério do apóstolo e os dons espirituais atrelados a ele. Amém. Boa noite de novo, gente. Rapaz, que eu peguei o microfone do Wallace. Vai lá, meu filho. Vai, meu filho. Então, vai que nós estamos... O ministério do apóstolo, ele tem como característica ser um ministério pioneiro. Então, quando se tem um chamado no ministério, no ofício do apóstolo, geralmente, um pioneiro, o que ele faz? Ele faz tudo o que é necessário para que o propósito seja cumprido, amém? Então, o pioneiro, ele vai trabalhando em cada necessidade que houver, amém, ficou melhor, que houver na igreja. Então, o apóstolo, você sempre vai ver o apóstolo profetizando, se for a necessidade da igreja, você vai ver ele ensinando, se for a necessidade da igreja. Então, o ofício do apóstolo, geralmente, ele é um pouco mais difícil de você se descobrir no chamado ou descobrir alguém dentro do chamado, porque ele é um ofício que ele atua de acordo com a necessidade do corpo. Então, se é pastorear, ele vai pastorear, se é para ensinar, ele vai ensinar. E uma característica que é muito evidente no chamado, no ofício do apóstolo, os dons espirituais têm que ser evidentes na vida dele. Amém, queridos? Tem que ser evidente. E eu anotei aqui umas características para vocês entenderem, para eu ser rápido também, né? Então, você sempre vai ver o apóstolo como pioneiro, você vai ver, se tiver necessidade, ele evangelizando, você vai ver ele ensinando, você vai ver ele pastoreando, você vai ver ele ministrando coisas do Espírito ao povo, e você vai ver ele, normalmente, terá uma profunda experiência com Deus, um testemunho muito forte. Você vê no caso de Paulo teve a visão com Jesus, amém? Ele caiu, depois foi curado, então ele tinha um testemunho muito forte com o Senhor. Ele vai ter, tem poder e capacidade para estabelecer igrejas, porque isso faz parte do chamado pioneiro.
ele é capaz de prover liderança espiritual, ele estará, de alguma forma, se envolvendo com coisas novas. O que move o coração do apóstolo é sempre o avanço. E uma outra característica, ele promove a unidade da igreja. Ele pega muito com a visão, ele se agarra com a visão, ou a visão que Deus deu a ele para ele estabelecer um local, uma igreja, ou a visão local da qual ele é sujeito. Amém, queridos? Ele vai ser o guardião da visão. O apóstolo tem essa característica. E também ele tem a característica de avançar. Então, ele sempre vai promover o crescimento do corpo. A necessidade do corpo vai dar direção ao ofício do apóstolo para ele atuar. Amém, queridos? Amém. Fiel à visão e sempre trabalha promovendo a unidade e o crescimento do corpo, que eu falei aqui antes. Muito bem. Amém, pastor? Muito obrigado. Os dons. Então, querido, no caso do apóstolo, você vai ver muito evidente na vida de um apóstolo todos os dons ministeriais. Em algum momento ele vai estar em ação na vida de um apóstolo. Por quê? Porque é necessário. Em algum momento ele vai ser tocado por um dos dons ministeriais. Amém? Amém. Glória a Deus. Guilherme, o outro Guilherme. Agora o outro Guilherme vai falar sobre o evangelista. Amém, graças a Deus, igreja. Boa noite. Getu, como é que é? Já está falando português de novo ou está falando francês? Português. Meu francês é muito ruim, mas tudo bem. Pronto, o Ministério Evangelístico, ou as características, né, do Ministério Evangelístico, basicamente estão lá listadas, assim como todos os outros, em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 28. Vou passar bem rápido, que diz assim: a um estabeleceu Deus primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Né? E aqui ele está falando sobre os dons em manifestação na vida de cada um desses ministérios em evidência. E o evangelista em si está aqui vinculado como operadores de milagres e dons de curar. Né? E isso é um ponto bem interessante, porque quando nós olhamos para a Bíblia, não vemos tantas vezes a palavra evangelista tão evidente quanto a vida de um pastor, ou de um mestre, ou até mesmo de um apóstolo, como tinha os 12 e também Paulo. Mas se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em Atos, no capítulo 8, no verso 5. Atos, capítulo 8, verso 5. Ele vai contar aqui a história de uma pessoa. Diz assim, em Atos, capítulo 8, verso 5, diz assim: Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então a palavra evangelista realmente significa o portador de boas novas. E aqui no versículo 8 diz: e houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, o papel do evangelista aqui foi confirmado. Ou seja, através da operação dos dons que estavam evidentes na sua vida. Né? Então, o Filipe aqui ele fala que descendo da cidade de Samaria, anunciava a Cristo. Então, um dos papéis principais do evangelista é anunciar a Cristo. Ele tem uma graça disponível para que ele possa anunciar a Cristo e as pessoas possam se achegar para ouvir. E segundo, como diz, as multidões atendiam unânimes as coisas que ele dizia. Por quê? Porque os dons entravam em manifestações através da vida dele. Ou seja, dons de curar, pessoas eram libertas e isso trazia alegria. E só para confirmar, dizendo que Filipe realmente era evangelista, lá em Atos, no capítulo 21, verso 8, e aí eu encerro, diz assim: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, quando era um dos 7, ficamos com ele. Ou seja, um dos 7 que foram erguidos lá na igreja primitiva, quando houve a necessidade realmente de levantar 7 pessoas que tinham boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Filipe era um desses 7, mas ele tinha dentro do seu chamado a evidência do evangelista, e era através da operação de dons, milagres, anunciando a Cristo e tendo a graça de atrair pessoas e multidões. Amém? Aleluia, glória a Deus, muito bom. Então, no caso do evangelista, nós vemos claramente na palavra de Deus as manifestações dos dons que a gente chama de dons de poder, que são quais? Quem sabe me dizer?
cura, operação de milagres e o dom especial da fé. Amém, irmãos? Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, você pode pegar e ver o culto, os 2 últimos cultos de quarta-feira da semana retrasada, semana passada, você vai entender um pouco melhor sobre isso. Tá bom? Eu queria agora, deixa eu ver. Não, glória a Deus. No ofício do profeta, irmão, eu não sou profeta não, mas no ofício do profeta, nós vemos a manifestação dos dons revelacionais na vida do profeta. Amém, queridos? Quais são esses dons que a gente vê com evidência mais fortemente na vida de um profeta? Quem sabe me dizer? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7, se você quiser entender um pouco mais sobre esses dons aí, os dons espirituais estão relacionados lá. Então, na vida do profeta, querido, tem que ter esses dons em ação. Amém? Por quê? Porque vai ser necessário, especificamente na vida de um profeta, ele tem que ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Amém? Acho que foi o Guilherme, que tocou aqui na libertação, no caso do evangelista. Existe o dom de libertação? Sim ou não? Ninguém acha nada, né, nessa hora. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe dom de libertação, ok? O que existe a respeito de libertação, irmãos, é uma palavra que Deus te deu. Toda autoridade você tem para pegar e repreender e expulsar demônios. Amém, querido? Então, toda a igreja tem autoridade. Libertação tem a ver com autoridade, não tem a ver com dons espirituais, ok? Amém, irmãos? Só para ficar claro isso aí para você. A questão dos pastores e mestres. Quais são os dons espirituais que são mais atrelados na vida desses nessas duas funções? Na vida do pastor e na vida do mestre, tanto num quanto no outro, todos os 9 dons acabam atuando na vida dele em algum momento. Amém, irmãos? Por quê? Porque vai ser necessário, irmãos. O Espírito, o princípio básico dos dons espirituais é que os dons são do Espírito e ele concede a cada um como melhor lhe convier. Para que isso? Para atender a uma necessidade da igreja. Amém, irmãos? Amém? Vocês estão comigo? Então vamos lá, só para poder ficar claro aqui para você. Os 5 dons espirituais, os 5 dons ministeriais, têm hierarquia? O apóstolo é maior do que o pastor? Não. Não existe hierarquia, irmãos. Não tem essa de hierarquia. O cara é apóstolo, então ele é maior do que o pastor. Não, não é isso não, irmãos. Biblicamente não é isso. Percebe? Amém, queridos? Amém. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Para a igreja, qual é o dom ministerial mais importante? Do mestre ou do evangelista? Tempo! Não, eu falei 2. Para a igreja, qual é o dom ministerial mais importante? Do evangelista ou do mestre? Do evangelista. Mestre. Quem acha que é do evangelista, levanta a mão. Quem acha que é do mestre, levanta a mão. Quem não acha nada? Deixa eu te dizer uma coisa. Para a igreja, o mais importante é do mestre. Porque o mestre, ele vai ensinar
é a igreja. O evangelista, querido, é para alcançar as pessoas lá fora e trazer aqui para dentro. Então, para a igreja, é mais importante o mestre. Não significa que nós abrimos mão do evangelista, porque senão quem é que vai trazer as pessoas para cá? Vocês estão comigo, irmãos? Então, o dom ministerial do evangelista é muito importante. Lá fora, trazendo as pessoas aqui para dentro. Amém? Agora, o mestre, querido, ele vai trazer ensino para a igreja. E no meio do ensino, ele vai ensinar a respeito dos 9 dons espirituais. E em algum momento, querido, ele pode ser necessário ser usado em um determinado dom. Amém? Por exemplo, ele está ensinando sobre os 9 dons. E apareceu uma pessoa que está enferma. E aí, como é que faz? Espera aí que eu vou lá chamar o evangelista, porque ele tem dom de poder, eu vou chamar ele, vem cá, evangelista, ora aqui por ela. Não, irmão, tem essa não. Está ensinando. Coloca em prática aquilo que você está ensinando. Percebe, irmãos? Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Aleluia. Vamos para frente. Vocês entenderam isso, irmãos? É importante vocês perceberem isso bem, tá bom? Se você quiser, depois você pode me procurar se você tiver alguma dúvida. E a gente esclarece. Eu estou dizendo aqui que o evangelista é menos do que o mestre? Não. Não é hierarquia. Volto a dizer. Não se trata de hierarquia. Estou falando a respeito de uma finalidade. Ok? A finalidade do mestre, em um dado momento, é mais importante do que o do evangelista. Porque o evangelista vai pregar para fora, trazendo as pessoas para dentro. Amém? Glória a Deus. Bom, agora você vai abrir lá em Marcos, capítulo de número 5. Aleluia. Marcos, capítulo de número 5, verso de número 21. Você achou? Amém? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Irmãos, em nenhum momento das Escrituras você vê Jesus recusando o pedido de um coração sincero e quebrantado. Em momento algum. Aquele homem disse: vem e impõe as mãos sobre a minha filha e ela viverá. Jesus vai fazer exatamente como ele pediu. Você quer que eu vá até lá? Então eu vou até lá. Percebe? Se esse homem cresce para poder uma palavra seja dada, liberada, e o meu servo viverá, vai ser assim com ele. Assim como aconteceu com aquele servo do centurião. Que o centurião disse: mande. Amém, irmãos? Vocês lembram da passagem? Mande uma palavra, que eu sou o homem sujeito à autoridade. Eu digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E Jesus fez como? Gente, como é que Jesus fez? O homem foi curado de acordo com aquilo que ele cria. Amém? O mesmo caso é aqui com Jairo. Jairo disse: vem e põe as mãos. A crença de Jairo estava em Jesus ir ter com ele. E aí eu quero te dizer uma coisa, ó lindão e lindona. Isso me ensina tremendamente muitas coisas aqui, mas uma coisa que me marca nesse ensino aqui de Jesus é: Jesus sempre
vai descer no nível de fé que a pessoa tem, para poder puxá-la para cima. Jesus não vai desprezar a fé da pessoa. Sabe o que isso me ensina, querido? Que eu e você não temos que desprezar ninguém que chegue até nós. Nós devemos entender o coração daquela pessoa. Ela não está no mesmo nível de maturidade de você, não, irmão. Todos nós aqui na igreja temos níveis de maturidade, de fé, diferentes uns dos outros. Uns estão num nível mais acima, outros num nível mais abaixo, mas todos estamos com o mesmo objetivo, um coração sincero diante de Deus. Então, irmãos, pega a sua maturidade e aprenda a descer no nível de quem está ainda começando a carreira cristã. E ajude-o a vir para cima. Amém, irmãos? Nós não temos que jogar fora ninguém, desprezar ninguém. Amém, irmãos? Isso é amor, e é assim que Jesus fazia, é assim que nós temos que fazer. Amém? Glória a Deus. Então ele pega e fala, olha, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. A palavra que saiu da boca dele, daquele homem, era uma palavra de vida. Faça isso e ela vai viver. Se você fizer isso, Jesus, ela vai viver. Então, outra coisa importante que eu aprendo aqui, querido, aquilo que sai da minha e da sua boca constrói o mundo à minha volta. Se sair fé da sua boca, vai construir um mundo de fé à sua volta. Mas se sair incredulidade, concordância com as circunstâncias que o mundo atravessa, vai ser construído algo semelhante à sua volta. Olha a seriedade disso, querido. Se você se conformar com as circunstâncias que estão aparecendo para você, a sua mentalidade, a sua mente vai tomar a forma daquilo que você está crendo e daquilo que você está dizendo. Você precisa dizer, querido, aquilo que você crê. Mas para você, a Bíblia fala, crie, por isso falei. Então você vai construir o mundo à sua volta a partir daquilo que você está crendo. Agora, como é que você crê? Fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa, bonitão e bonitona. Você que está aqui. Fé vem pela palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Mas incredulidade vem também pelo ouvir. A incredulidade virá por aquilo que você está dando ouvido. Aquilo que os seus olhinhos estão se alimentando durante o dia. Se você se alimenta de coisas ruins, querido, você vai se nutrir mal. E nutrindo-se mal, querido, você vai dar reações más. Simples assim. Mas se você se nutrir bem da palavra de Deus e colocar ela em prática, querido, você vai viver fé e você vai dar algo positivo para frente. Amém, irmãos? Fé vem pelo ouvir, incredulidade igualzinho. Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos que vamos. Versículo 24. Grande multidão o seguia, comprimindo. Irmãos, presta atenção. Jairo fez um pedido. Jesus foi com ele. Sim ou não? Vocês estão comigo? Agora você imagina aquelas ruelazinhas apertadas da antiga Jerusalém. Uma multidão seguindo ele. Vocês estão visualizando? Visualiza isso aí na sua mente. Como é que foi isso? O povo todo apertando Jesus. E Jairo já desesperado. Meu Deus do céu. Jesus vai chegar tarde lá, não é possível um trem desse. Imagina a confusão, a guerra que se travava na mente de Jairo, com aquele povo todo atrapalhando o quê? Jairo sair daqui e ter lá na casa dele. Percebe, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você estiver pensando que as coisas estão demorando a acontecer, deixa eu te dizer uma coisa. É a oportunidade
de pessoas à sua volta serem alcançadas. Jesus não vai atrasar, não. Jesus não vai atrasar aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Amém, irmãos? Só relaxa e deixa o barco ir, irmão. Vai descendo, navegando no rio. Eu navegarei. Vai navegando aí, ó. No oceano do Espírito. Eita, agora. E pronto, vamos para frente. 25. Olha só. Sempre chega alguém para poder atrapalhar, né? Você está ali perseverando, crendo em alguma coisa, chega alguém para poder atrapalhar você, né? Mas vamos lá, vamos entender aqui o que estava acontecendo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vindo sofrendo de uma hemorragia, 12 anos, irmão. Quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. Essa mulher começou a ter hemorragia quando a filha de Jairo nasceu, irmão. A filha de Jairo agora está morrendo e essa mulher ainda está tendo a mesma hemorragia que teve lá. Ó. Pensa nisso. Que sofrimento. Ô, gente, eu tenho um amigo que ele é casado, tem 3 filhas. Menina. É menstruação o mês inteiro na casa dele. Pensa que sofrimento que é para aquele homem. Então, mês todo de TPM. Misericórdia. Percebe? Agora, eu estou querendo me ater no sofrimento daquela... Gente, não é fácil. A mulher, quando sangra, é difícil para a mulher. Agora, você imagina bem sangrar sem parar 12 anos, irmãos. Nós homens, talvez a gente tenha uma dificuldade de nos colocar no lugar do outro, no caso dela. Né? Mas pensa um pouquinho, que dureza que é isso, que situação complicada. 12 anos sofrendo de hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. 27. Tendo ouvido, a fé vem pelo ouvir. Tendo ouvido, ou seja, chegou fé para ela. Amém, irmãos? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ei, lembra de Jairo? Vem e toca na minha filha, e ela viverá. Ele falou. O que essa mulher disse? Ela falou. O que ela falou? Se eu tocar nele, eu serei curada. Irmãos, não importa a forma, se é ele tocando, ou se é a pessoa tocando, ou se não é tocando, irmãos, o que importa é a fé que está sendo colocada em ação. Amém, irmãos? E pela fé as coisas acontecem. Aleluia! Deus é bom, irmãos. E Jesus aqui, ela tocou em Jesus. Olha só, versículo 27, vindo por trás dele, 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo, 29, e logo se estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Falando sobre dons espirituais, deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim aqui, presta bem atenção. Quando os dons ministeriais precisarem entrar em ação, querido, ainda que você não saiba, uma pessoa ao seu lado pode estar sendo tocada e alcançada por ele. Amém, irmãos? Eu creio na imposição de mãos. Amém, irmãos? Mas eu já vi gente sendo curada durante a ministração de um louvor, sem ninguém pôr as mãos. Amém, irmãos? Por quê? Porque a ação do Espírito Santo estava presente naquele momento e alcançou a vida.
foi o dom ministerial de cura em ação naquele ambiente, querido. Amém, irmãos? Pode ser através da imposição de mãos? Pode. Mas pode ser também simplesmente pelo ambiente de glória de Deus no lugar, porque o coração está alinhado com o coração de Deus, e Deus não precisa que você toque em alguém para ser curado. Amém, irmãos? Pode tocar. Por que precisa tocar, às vezes? Muitas vezes para descer no nível de fé da pessoa, porque tem gente que só acredita se tocar. Amém, irmãos? Tem gente que acredita só se passar um óleo ungido. Percebe? E está tudo certo. Não tem erro nisso, não. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui para você poder entender e nós vamos chegar lá onde eu quero. 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Palavra de conhecimento. Amém, irmãos? Palavra de conhecimento. Ele percebeu que algo aconteceu. Amém? Vocês estão comigo? E o que aconteceu? Dons de cura. Amém, irmãos? Vamos lá. Que dele saíra poder. Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, irmãos? Presta atenção aqui comigo aqui. Cadê Jairo nessa história? Jairo está do lado, irmão. Talvez arrancando o cabelo das cabeças. O que essa mulher louca parou Jesus agora aqui? Sei lá que passou na cabeça de Jairo naquele momento, querido. Eu não sei você. Talvez você agiria de uma forma mais tranquilo. Não, estou tranquilo, Jesus falou que vai fazer, eu estou tranquilo, estou descansando nele. Talvez você fosse mais afoito como eu. Meu Deus do céu. Ansioso como eu. E fica assim, né? Como é que é? Vamos aí, Jesus, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei qual que seria a sua reação, nem a minha. Mas eu fico imaginando a reação de Jairo, que situação delicada que ele estava, querido. Irmãos, é a filha dele que está morrendo. É a filha dele que está morrendo. Versículo 35. E aqui a coisa se desgringola. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Ô, irmão, não sei de você, qual que seria a sua reação numa notícia como essa? Deixa eu te contar um testemunho que não é meu, mas de um homem de Deus que eu conheço. Ele foi pastor de uma igreja chamada Igreja Verbo da Vida de Soledade. Pastor Jairo. Pastor Jairo estava pregando no culto e a filha dele não estava se sentindo bem. Vou tentar puxar da minha memória para ser mais real possível. E a filha dele não estava se sentindo bem. E algumas pessoas pegaram, levaram ela lá para trás, ou buscaram lá na salinha das crianças, porque ela não estava se sentindo bem. E ele pregando aqui, e aqui, de um dos lados da igreja, tinha um corredor que tinha eram janelas que dava para se ver quem passava no corredor. E aqui subiu uma escada que ia para os escritórios lá em cima. E a coisa está um movimento muito tumultuado ali, né, na igreja, a menina passando mal, e de repente
o povo pega a menina e leva, sobe com ela para as escadarias lá para cima, e daí a pouco vem algumas pessoas, desce algumas pessoas chorando, e ele pregando. E aí alguém entrou e falou assim, irmão, pastor, a sua filha acaba de morrer. Tinha uma médica, pediatra, no recinto, e ela atestou que a menina tinha falecido. Pronto. Ele virou e falou assim, irmãos, deixa ela lá com a mãe dela. Vamos continuar a pregação aqui. E ele continuou pregando. Pregou. Acabou de pregar, ele foi lá, subiu. O povo chorando, ele pegou e falou assim, vocês que estão chorando, desce todo mundo. Ficou ele, a mulher e a pediatra. E a pediatra virou para ele e falou assim, pois é, pastor, agora a gente tem que investigar o que aconteceu, o que levou a fazer isso. Aí aconteceu isso com ela. Aí ele virou e falou assim, você pode descer também, por favor? Aí ela desceu. E a mulher dele continuou chorando, e aí ele virou e falou assim, você pode descer também, por favor? E aí ele ficou, só ele e a filha dele. Estou sendo fiel aí, ou bem próximo da fidelidade do... Pronto. E ele pegou a filha dele. E ali ele orou por ela. Só ele ali naquele momento, e a filha. A filha morta. Hã? A filha morta, e ele orou por ela. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque talvez eu possa extrapolar o que ele fez, ou falar coisa que ele não fez. Mas, fato é, a menina ressuscitou. Amém, irmãos? A posição daquele pai, eu fico imaginando a minha posição. Como é que seria a minha reação? Não sei. Eu não sei como seria. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é o seguinte, não importa qual dificuldade, qual circunstância pareça ser a mais absurda possível, Jesus, ele pode fazer as mesmas coisas que ele fazia no passado. Porque ele não muda. Ele não mudou. Amém, irmãos? Aquela menina ali de Jairo ali, Jesus pegou e deu uma palavra para ele agora. O que Jesus fala? Olha só aqui. Jesus vira e fala assim, falava ele ainda quando chegaram e falaram aquilo. Mas, versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Eu não disse que eu vou contigo? Você não disse que era para eu impor as mãos e ela viveria? Jesus está dizendo para ele, vai ser assim como você falou. Amém, irmãos? E foi assim. Aí, versículo 37, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Por que precisou sair todos, irmãos? Por que o Jairo, pastor Jairo, lá de Soledade, precisou descer até a mulher dele? Ambiente de incredulidade. Não pode, querido, um ambiente de incredulidade, a fé não entra em ação. Imagina, eu estou aqui orando para minha filha ressuscitar, aí tem 10 ali em volta assim. Não sabe nem o que está fazendo, está morta mesmo? Não está vendo? Agora, por que Jesus falou que ela dorme? Por que Jesus falou que ela dorme? Deixa eu te falar. Queridos, muitas pessoas dizem muitas coisas a respeito disso, mas eu gosto de uma especificamente que fala o seguinte. Jesus falou que a pessoa dorme quando ela estava morta, porque o que é mais fácil você acreditar? Que eu vou ressuscitar um morto
ou que eu vou levantar uma pessoa que está dormindo para que ela acorde? Jesus novamente está descendo no nível para puxar você para cima. No caso, eles lá. Amém, irmãos? Amém, queridos? O que é preciso no ambiente de fé? Que a incredulidade saia. Então, se até mesmo a mãe, com as lágrimas no rosto, se está com as lágrimas no rosto, é porque ela não está crendo que Deus pode curar. É uma revelação daquilo que ela estava vivendo. Incredulidade. Então, ela não podia ficar. Por que pastor Jairo não parou o culto? Porque ele já sabia, por dentro. Ele já sabia. O diabo não vai fazer graça aqui. Vamos continuar pregando aqui e a glória vai ser de Deus. Amém, irmãos? Vamos fazer o que Deus mandou fazer. Acabou de fazer, agora vamos lá resolver o outro problema. Qual que é o problema? De quem que é o problema da menina morta? De quem que é o problema da menina morta? O problema da menina morta, o problema é do diabo. Percebe? O problema é dele. Por quê? Aquela menina não era para estar morta. Amém, irmãos? Aquela menina tem uma história para viver e está vivendo, está lá, correndo para todo lado. Glória a Deus. Né? Pessoal aí que é mais antigo de Verbo da Vida conhece a história dessa menina e sabe lá como é que ela é lindinha. Amém, irmãos? O problema é do diabo. O problema não é de Jairo. O problema não era de Jesus. O problema não era de Deus. Aquilo ali para Jesus é solução, irmãos. Solução para quê? Para manifestar a glória e o poder de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. E aí o que acontece? Tomando pela mão, 41, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Palavra de autoridade. Jesus está usando aqui de autoridade. Fazendo o quê? A ação aqui. Qual dom ministerial que está, qual dom espiritual está em ação aqui? Operação de milagres. Fé. Amém, irmão? Glória a Deus. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vai viver a vida, vai comer. Amém, irmãos? Agora deixa eu falar para você, nós vimos aqui diversos dons espirituais em ação aqui durante o percurso de Jairo, passando pela mulher do fluxo de sangue e terminando na filha de Jairo. Amém, irmãos? Mas o que eu quero dizer para você é, Jesus, o que ele disse? Qual a ordem de Jesus? Vai. E obras maiores vocês farão. Como é que nós podemos fazer obras maiores, irmãos? Se não for pelo poder do Espírito. Não tem como realizar obras maiores se não for o próprio Espírito de Deus fazendo, irmãos. Porque é Ele que faz todas as coisas. O poder não está na minha vida e na sua vida, o poder está no Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Nós somos canais da bênção de Deus, nós estamos aqui para poder servir a Ele, servindo aos irmãos, é esse o propósito. Amém, irmãos? Para um fim proveitoso. Queria te pedir o pessoal do louvor para vir aqui. Para um fim proveitoso. É essa a perspectiva da excelência dos dons espirituais. Está disponível para todos, para todo crente no Senhor Jesus.
todo aquele que creu em Jesus Cristo e tem a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, está disponível. Por que acontece mais na vida de um e menos na vida de outro, ou zero na vida de um outro? Por causa de uma coisinha só, querido. É o tanto que você e eu nos expomos à manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Se nós dermos vazão ao Espírito Santo de Deus, agir em nós e através de nós, querido, você pode estar certo, pessoas vão começar a surgir no nosso caminho para que a gente manifeste a glória de Deus. Amém, irmãos?